Estamos de volta e agora é hora do quadro Viva Cultura, que traz toda semana um clipe escolhido pela nossa equipe. A música dessa semana é Você Vai Chegar, dos cantores Ramon e Rafael. Você se sente incapaz e já quis voltar atrás. Não imagina o que fiz pra que você chegasse aqui. Lembra da promessa que eu te fiz e do lugar que eu te falei. Não podes parar agora. Isso faz parte da história que irás contar. Vai chegar, sim, meu filho, você vai chegar. Sei que você vai chegar no lugar que eu prometi. É só uma questão de tempo. Filho, o mar eu vou abrir. Então comece a preparar a canção que vais cantar enquanto você, filho, eu abro o mar. Você se sente incapaz e já quis voltar atrás. Não imagina o que fiz pra que você chegasse. Deus fez tanta coisa pra você chegar até onde você chegou, querido. Lembra da promessa que eu te fiz e do lugar que eu te falei. Não podes parar agora. Isso faz parte da história que irás contar. Vai chegar, sim, meu filho, você vai. Erga suas mãos para receber essa palavra, querido. Sei que você vai chegar no lugar que eu prometi. É só uma questão de tempo. Filho, o mar eu vou abrir. Então comece a preparar a canção que vais cantar enquanto você me adora. Filho, eu abro o mar. Erga suas mãos, meu querido. Valeu a pena tudo aquilo que você passou pra você chegar até onde você chegou. Todos os seus inimigos serão confundidos e saberão que sou contigo. E saberão que sou contigo. Todos os seus inimigos serão confundidos e saberão que sou contigo. E saberão que sou contigo. Sei que você vai chegar no lugar que eu prometi. É só uma questão. Toma posse dessa palavra no seu ouvido. Filho, o mar eu vou abrir. Então comece a preparar a canção que vais cantar
agora. Filho, eu abro o mar, sei que você vai chegar. Filho, eu abro o mar. Toma posse dessa verdade para sua vida. O Senhor é contigo. Aleluia. Você vai chegar. Toma posse dessa palavra. Toma posse, meu querido. Aleluia. E chegou o momento da tradicional mensagem do arcebispo do Rio, o cardeal Orani João Tempesta, no quadro A Voz do Pastor. Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos chegando no final do mês de setembro, o mês da Bíblia, onde fomos convidados, chamados a aprofundar, a conhecer, a ler a carta aos Romanos. Conhecer o autor da carta aos Romanos, o esquema da carta aos Romanos, o contexto da carta aos Romanos e ver um pouquinho as grandes mensagens que Paulo coloca ali. A esperança não decepciona, Romanos 5:5, justamente coloca para nós também a carta aos Romanos dentro desse ano jubilar da esperança que nós vivemos. Nesse final de setembro, nós também celebramos e rezamos nesse último domingo como Dia Nacional da Bíblia. Sabemos que o Papa Francisco escolheu logo no começo do ano o Domingo da Palavra de Deus. Mas nós temos no Brasil já há muito tempo o Dia Nacional da Bíblia, que é o último domingo do mês de setembro, que é devido a estarmos próximos da festa, da data da memória de São Jerônimo, grande tradutor, grande exegeta, grande comentarista da Bíblia Sagrada. Portanto, o dia de nós pensarmos um pouco, refletir sobre essa nossa responsabilidade, de como que nós buscamos ouvir Deus que nos fala, tanto pela Escritura como também pela tradição da Igreja, e que nós, de tal maneira, deixamos que essa palavra alimente a nossa vida e a nossa caminhada como cristãos nesse nosso tempo, nesse nosso mundo. Chegando ao final do mês de setembro, nós sabemos que a palavra sim, vai nos acompanhar, mas o mês de setembro, como o mês da Bíblia, é para nós aprofundarmos um livro, conhecermos um pouco melhor e darmos alguns passos. Já nos aproximamos do mês de outubro, próxima quarta-feira começa outubro, mês do Rosário e mês das missões. Logo no dia 7, dia do Rosário, depois dia 12, Nossa Senhora Aparecida, segundo domingo de outubro também, que é dia 12, Nossa Senhora de Nazaré. Enfim, momentos importantes da questão mariana em nosso país e em nossa igreja. E lembramos também da oração do Rosário, que acompanha esse mês de outubro, e já tem as tradições de vários locais também rezarem o terço, né, ou Rosário, como quiserem chamar, né, nos vários locais das suas comunidades. E nós temos no Brasil a primeira semana de outubro como a Semana Nacional da Vida. De 1 a 7 de outubro é a Semana Nacional da Vida. E no dia 8, o Dia do Nascituro. Cada ano nós temos um tema. Neste ano, durante a Semana Nacional da Vida, é cuidar de si, a pessoa, cuidar do próximo e da casa comum. E tem como lema, lançai sobre ele toda a vossa preocupação, pois ele cuida de vós. 1 de Pedro 5 a 7. Portanto, durante essa primeira semana de outubro, que nós vamos viver a partir da próxima quarta-feira, deve ser a Semana Nacional da Vida, para depois culminar com o Dia do Nascituro, para que nós, enquanto cristãos, falemos aquilo das nossas convicções, que nós somos da cultura da vida, da importância da vida humana, e por causa da vida humana que nós também sabemos respeitar os diversos tipos de vida também na sociedade e também no planeta, a vida animal, a vida vegetal, enfim, a nossa corresponsabilidade. Por isso, o tema da Semana Nacional da Vida coloca cuidar de si mesmo, ou seja, a própria vida humana, cuidar do próximo, a fraternidade, preocupação com o outro, e da casa comum, é a nossa casa comum, o planeta onde nós habitamos, onde nós moramos. Portanto, temas importantes devem nos nortear nesse mês de outubro, que agora iniciamos, como o mês das missões também. Sabemos que o grande mês das missões, e recebemos os missionários da esperança, que vão realmente iluminar toda a nossa vida, pois teremos a mensagem do Santo Padre para o Dia Mundial das Missões,
Além, temos a coleta nacional e mundial pelas missões católicas do mundo inteiro. Sim, deve ser também para todos nós aquela consciência da nossa missão. Portanto, ao chegar o mês de setembro, já olhamos para o mês que vai chegar, mês de outubro, com tudo isso, mas e concluindo o mês da Bíblia, né, com a carta aos Romanos e também a memória de São Jerônimo no próximo dia 30. A palavra de Deus, meus irmãos, desse 26º domingo do tempo comum que nós vivemos, nos fala sobre as questões sociais, das questões quem que domina o nosso coração, quem é o dono do nosso coração. E a leitura do Evangelho segundo Lucas fala um pouco disso, né? Fala do homem rico que vestia roupas finas, elegantes, fazia festas esplêndidas todos os dias, e do pobre Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Queria matar a fome, mas não tinha como fazê-lo, não é? E aí depois fala a leitura, né, que morreu o rico e foi enterrado. O pobre morreu e os anjos levaram para junto de Abraão. Ou seja, os dois faleceram. E na região dos mortos, diz o Evangelho, Lázaro estava no seio de Abraão e o rico justamente passando necessidade. Ou seja, no meio dos tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. E aí lembrou: pai Abraão, tem piedade de mim, manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito com essas chamas. Abraão respondeu: você teve tudo e não soube fazer o bem às pessoas, e Lázaro teve os males. Agora ele recebeu a recompensa da sua vida, né? E é um grande abismo entre nós, né? Não tem como passar daqui para lá, de lá para cá. Então, o rico fala: pelo menos manda o pessoal na minha casa para avisar meus 5 irmãos, para que eles se convertam, no fundo, né? Manda preveni-los, para que não venham também para esse lugar de tormento. E a resposta foi: já tem a Escritura, já tem Moisés e os profetas, ou seja, o Pentateuco e os profetas, né, que o escutem. E ele fala: mas eles não vão escutar, só nem se o morto fosse até eles, né? Aí ele fala: olha, se não escutam a Moisés nem os profetas, eles não acreditarão mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Ou seja, meus irmãos e irmãs, o mistério justamente da iniquidade humana. O ser humano, com suas ganâncias, seu próprio egoísmo, a própria vida pensando apenas em si mesmo, não pensa no outro, não pensa nas preocupações do outro, né? E justamente o Evangelho fala que nós vamos ser julgados pelo bem ou não que fizemos ao outro. Tive fome, me deste de comer; tive sede, me deste de beber; estava nu e me vestistes. Enfim, nós sabemos o texto do Evangelho. É para todos nós, meus irmãos e irmãs, uma séria reflexão, a palavra de Deus desse final de semana. Como é que nós lidamos com os bens que nós temos? Essa consciência que nós temos os bens para poder fazer o bem aos outros, não para acumular para nós. Aliás, meus irmãos e irmãs, o livro do profeta Amós também é bastante incisivo com relação a isso, ele fala a mesma coisa. Ai dos que vivem despreocupadamente em Sião, dos que sentem seguros nas alturas da Samaria, os que dormem em camas de marfim, deitam-se em almofadas, comendo cordeiros do rebanho e no ouvido do seu gado, os que cantam ao som das harpas, ou como Davi, dedilham instrumentos musicais, os que bebem vinho em taças e se perfumam com os mais finos ungüentos, e vem aí, e não se preocupam com a ruína de José. Por isso eles irão agora para o desterro na primeira fila, e o bando de gozadores será desfeito. Ou seja, meus irmãos e irmãs, Amós também fala a mesma coisa. Ou seja, eu estou pensando apenas em mim mesmo, no meu conforto, as minhas coisas, e não penso nos outros, não se me preocupo com os outros, como fala o livro de Amós. Nós somos chamados justamente a ver nesse mundo de tantas injustiças, tantos problemas sociais, como é que nós, meus irmãos e irmãs, nos comportamos diante disso tudo. Nós sabemos que existem muitas teorias, né, de políticas e também de governos. Há uma briga muito grande sobre como é que se resolve esses problemas políticos e sociais. A igreja tem a doutrina social da igreja, as preocupações que a igreja já colocou isso,
já dando passos importantes, muitos documentos, começando desde Leão XIII, né? E, ao mesmo tempo, todos os papas seguintes falaram sobre essa atualização das questões sociais, a preocupação dos cristãos que, como consequência, vivendo a vida cristã, buscando a Jesus Cristo, testemunhando ser Jesus Cristo e amando os próximos, né, como Deus nos amou, como Cristo nos amou, tem a preocupação com o outro, com aquele que está à sua frente, à sua casa, ao seu redor. Daí vem todas as grandes preocupações sociais da igreja. Vem a questão da assistência, a preocupação de não deixar passar fome quem está ao nosso lado, a questão também da formação, ou seja, formar as pessoas para que possam ter um emprego com dignidade e sustentar a sua família, e também da transformação social, ou seja, existem estruturas que levam a ficar assim e não se preocupam realmente em pensar nos outros, nas pessoas ao seu redor. Por isso a igreja vai tendo suas obras, inclusive quantos santos e santas começaram o seu trabalho, a sua vida, cuidando dos pobres, cuidando dos doentes, cuidando dos idosos, enfim, tantas pessoas que assim trabalharam e assim se preocuparam. Quantas pessoas na Idade Média, reis e rainhas também, trabalharam fazendo hospitais, cuidando dos doentes nos hospitais, né, dos hospitais da época, é claro. Quantas situações que existem. E se nós olharmos para o mundo de hoje, em que imensas populações passam por necessidade, temos aí, devido às guerras, aos bombardeios, as várias situações, quantas pessoas estão morrendo por causa de fome, sendo que até se impede de levar comida para as pessoas, né, que estão necessitadas, e quando as pessoas estão fazendo essa preocupação de partilha, nós vemos, caríssimos irmãos e irmãs, que as coisas continuam muito sérias nesse nosso tempo, nesse nosso mundo. Além de olharmos nossas ruas, olharmos nossas avenidas, olharmos as pessoas em situação de rua, mas também os que estão nas suas casas e também não têm uma dignidade de vida como deveriam ter, não é? Ou seja, é tudo uma preocupação de qual seria o caminho, qual seria a solução. E nós sabemos, meus irmãos e irmãs, que a doutrina social da igreja, o ensino social da igreja, é esse encaminhamento disso tudo e, ao mesmo tempo, o coração convertido. Os cristãos tinham tudo em comum, ninguém passava necessidade entre eles. Por isso, todas as paróquias, todas as comunidades, todos os grupos, tanto também de vida consagrada, de pessoas que se reúnem, têm essa preocupação de viver cada vez melhor a sua vida cristã, buscando cada vez também servir aos irmãos e irmãs. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, nós somos chamados a verificar como é que nós vamos caminhando, como é que nós vamos vivenciando isso tudo no nosso tempo. E nós temos depois a segunda leitura, a Carta de São Paulo de Timóteo, né, e que fala do comportamento das pessoas. Tu que és um homem de Deus, foge das coisas perversas, procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão, combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna para a qual foste chamado e pela qual fizestes tua nobre profissão de fé diante de muitas testemunhas. Guarda o teu mandato íntegro sem mancha até a manifestação gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí vai depois de São Paulo a Timóteo, dando esses conselhos para que ele viva a sua vocação, ser chamado de cristãos. Palavras importantes, meus irmãos e irmãs, e profundas nesse final de semana, nos fazem pensar sobre a nossa vida, sobre a nossa caminhada. De um lado, a carta de Paulo a Timóteo de guardar a fé. Do outro lado, o livro do Amós, o Evangelho, que nos fala da preocupação da social dos cristãos no mundo de hoje e que deve nos incomodar cada vez mais. Não podemos dormir tranquilos vendo essas várias situações. E, ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, de ver que essas estruturas erradas que temos na sociedade têm nos levado a tantas situações, tanto de miséria, de fome, como também de injustiça social, fora os problemas de guerras e de bombardeios que nós temos aí, e de impedimento também de ajudar as pessoas a ter o alimento de cada dia. A igreja é um trabalho de anunciar Jesus Cristo, mas, ao mesmo tempo, ela tem dentro de si a preocupação com o outro, com o próximo. Aquilo que lembra a Semana Nacional da Vida, ou seja, cuidar de si, cuidar do próximo e da casa comum, cuidar do próximo também
essa preocupação com o outro que está à nossa frente, ao nosso lado, que passa por necessidade. Que Maria, que nós vamos celebrar em várias festas nesse próximo mês de outubro, e nesse Dia Mundial da Bíblia, que nós vivemos hoje, Dia Nacional da Bíblia, nós possamos buscar na Palavra de Deus, que vem pela Escritura e pela tradição da Igreja, alimento para a nossa vida e nossa caminhada, para de conversão, de darmos a mão um para com o outro e caminharmos juntos nessa procura de fazer o bem, enquanto caminhamos nesse mundo, enquanto damos passo nesse mundo, com aquilo que Deus nos proporciona como possibilidade. Deus abençoe a todos vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Dom Orani, pela mensagem e muito obrigado também a você que ficou com a gente até agora. O nosso programa de hoje está chegando ao fim, mas não se esqueça de nos seguir nas redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela. Assim, você fica por dentro de todas as novidades. E claro, no próximo domingo tem mais palavras de vida para você. Que a sua semana seja de muita luz e muita paz. Agora, fique com a transmissão ao vivo da Santa Missa em sua casa. Até domingo que vem. Tchau, tchau.